Boa tarde a todos. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, para mais uma reunião semanal da programação de operação. Bom, para essa reunião, nós vamos manter a dinâmica que já estamos acostumados com a divisão das apresentações em 3 blocos, né? E entre cada um desses blocos, a gente vai fazer, então, um intervalo de 5 minutos para que vocês possam encaminhar as dúvidas e questionamentos. Então, para começar esse nosso primeiro bloco, vamos começar com a apresentação de previsão meteorológica, que será apresentada pelo Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, começando com a previsão meteorológica. No decorrer da semana operativa, começando aí no dia 15 até o dia de hoje, tivemos aí a atuação de 2 frentes frias. A primeira, ela atuou de forma estacionária sobre os estados aí de Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e um pouquinho aqui o sul de São Paulo também. Tá? Ela foi responsável por totais elevados de precipitação, principalmente nas bacias do Iguaçu, Paranapanema e no trecho incremental usina de Itaipu também. No dia 19, no decorrer do dia 19, foi quarta-feira, tivemos aí o avanço de outra frente fria pelo Rio Grande do Sul. Tá? Essa frente fria também ocasionou precipitação nas bacias do Sul, Paranapanema, conforme ela foi avançando em direção à região sudeste, Paranapanema, Tietê. E o destaque maior dessa segunda frente fria ficou por conta da massa de ar frio associada a essa frente. Foi a 4ª massa de ar frio do inverno desse ano, sendo que essa está sendo a mais intensa do inverno. Ela está sendo responsável por queda de neve, né, nas serras gaúcha e catarinense, teve registro de neve, e também o fenômeno da friagem nos estados amazônicos aí do Acre e de Rondônia. Então, a atuação dessa massa de ar frio foi responsável por um declínio acentuado aí nas temperaturas aí do centro-sul do país e também em Acre e Rondônia. Bom, aqui nessa figura nós temos a precipitação acumulada, verificada durante a semana operativa, de 15 a 21 de agosto. Conforme eu já tinha mencionado aí no slide anterior, né, o destaque ficou por conta das bacias do Paranapanema, Iguaçu e no trecho incremental usina de Itaipu. Só para dar uma percepção aí do elevado total de precipitação que ocorreu nessas bacias aí durante a semana, só no decorrer dessa semana, a precipitação no Paranapanema ficou em 227% aí da média de agosto, ou seja, foi mais que o dobro aí da média histórica para o mês de agosto para o Paranapanema apenas nesses 7 dias. O Iguaçu, 115% aí da média histórica para o mês de agosto, tá, ocorrendo aí só nesses 7 dias aí da semana operativa, e o trecho incremental aí a usina de Itaipu, com 169% aí da média histórica do mês de agosto. Outro destaque também ficou por conta aqui da Bacia do Madeira, que teve precipitação aí nas cabeceiras, aí principalmente dos rios Mamoré e do Rio Beni, e também nas bacias do sul, Jacuí, Uruguai e Tietê. Tá, também aqui no sudeste, tá, principalmente a cabeceira do Tietê. Bom, aqui nós temos as previsões para a próxima semana operativa, de 22 a 28 de agosto. Aqui os modelos ETA, o GFS aqui no centro, e o Centro Europeu, né, o SMWF aqui à direita, onde destacamos aí podemos destacar aí a precipitação aí prevista aí por conta aí da passagem da frente fria pela região sudeste, agora no início da semana, né, nos primeiros dias da semana. As cabeceiras das bacias do sudeste, então Tietê, a cabeceira do Tietê, a cabeceira do Grande também, e o Paraíba do Sul e a bacia do Doce. Tá? Em termos aí de precipitação, seriam os destaques. A princípio, valores menores aí do que o que foi verificado na semana passada, né, em relação às outras bacias do Paranapanema, que tiveram totais bem altos, então a precipitação prevista valores menores, mas aí voltando a ter precipitação nessas bacias, né, que não vinha ocorrendo aí nas últimas semanas. E aqui também podemos destacar aqui no finalzinho da semana operativa, teremos aí a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, tá, que deve ocasionar uma precipitação aí de fraca intensidade, né, pouquinha precipitação
aí nas bacias do Jacuí e do Uruguai, mas apenas aí no final da semana, tá? A partir do final da quinta-feira, tá? Final do dia 27. Tá? Então, esses seriam os destaques aí de precipitação. Nas outras bacias, aí, a ausência de precipitação e por conta da massa de ar seco, está atuando aí sobre o centro-sul do país aí, no decorrer da semana operativa, né? Bom, com esse cenário que está sendo previsto para a próxima semana, destacamos, então, aí, em termos de temperatura, o Rio Grande do Sul, o Paraná e o Mato Grosso do Sul com elevação aí das temperaturas máximas, a média, né, das temperaturas máximas, aí ficando em elevação aí nesses estados. Por outro lado, aí, os estados da região sudeste, aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, aí, com temperaturas em declínio aí na temperatura média, na temperatura máxima média, né, da semana que vem. Tá muito por conta ainda da atuação do ar frio aí, da passagem da frente fria aí pela região sudeste. Então, os primeiros dias serão ainda bem frios aí nessa região. Tá? E aí, nos outros estados, praticamente predomínio de estabilidade em relação ao comportamento da temperatura na próxima semana. Tá? Então, a partir de amanhã, as temperaturas já começam a elevar na região sul. Tá? E com relação à eólica, está sendo prevista, então, uma elevação na geração, aí, por conta do posicionamento do sistema de alta pressão, após a passagem da frente fria. Tá? Deve favorecer aí um pouco aí os ventos, um pouco mais, né, os ventos na região nordeste. Não deve voltar ao patamar que estava no começo da semana, por conta da atuação daquele bloqueio atmosférico, né, que a geração ficou bem elevada. Não deve voltar para esse patamar, mas deve ter uma melhora aí em relação ao que foi verificado aí durante essa semana operativa. Tá? E com relação ao solar, sem maiores mudanças, o destaque maior seria o estado de São Paulo, que deve ter uma geração aí beneficiada em elevação aí por conta aí da redução da nebulosidade da passagem dessa frente fria. Então, já no início da semana já teremos uma redução da nebulosidade aí no interior do estado de São Paulo, que irá favorecer aí a geração fotovoltaica. Tá? Nos outros estados aí, predomínio de estabilidade para a semana que vem. Tá? Então, essas são as considerações que eu tenho para apresentar. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Tá? Obrigado. Obrigada, Rafael. Seguindo, então, com a apresentação sobre a previsão hidrológica, eu vou chamar a Lilian. Boa tarde, Lilian. Fique à vontade. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Então, começando a nossa apresentação de previsão hidrológica, nós temos a previsão de precipitação para as bacias do Sudeste na próxima semana. Como o Rafael mostrou, uma previsão pequena de volume de chuva, aí um pouco para o Grande, para o Paraná e Paranapanema nos primeiros dias. Temos aqui o acompanhamento diário de ENAs para o subsistema Sudeste, em que sofreu uma elevação devido aos últimos eventos de chuva verificado, tendo então uma ENA verificada de 85%, e uma previsão mensal de 86% da MLT, representando o 25º menor agosto do histórico. Para a bacia do Rio Grande, vindo de uma plena recessão, segue assim para as próximas semanas, tendo uma ENA verificada de 60%, e uma previsão de fechamento de 62% da MLT, representando o 7º menor agosto do histórico. Para a bacia do Paranaíba, nós temos também essa recessão, verificando uma ENA de 77% e uma previsão mensal de 79% da MLT, representando o 23º menor do histórico. Já para a bacia do Paranapanema, nós podemos ver um reflexo da chuva ocorrida durante essa semana, que ocorreu a elevação das vazões, consequentemente da ENA verificada, tendo essa ENA verificada de 186% da MLT e um fechamento de previsão mensal de 116% da MLT, com o 25º maior agosto do histórico. Da mesma forma, o Rio Paraná houve essa elevação da ENA, tendo sido verificado 90% da MLT e tendo uma previsão mensal de 97% da MLT.
sendo aí o 45º menor agosto do histórico. Já para subsistema sul, nós temos quase nenhuma previsão de chuva na próxima semana. Podemos, no acompanhamento diário de ENAs, perceber também essa elevação da ENA verificada para 194%, com a previsão mensal para o Iguaçu de 110%, desculpa, para o sul, de 110% da MLT, representando o 26º maior histórico de 90 anos. Já dando um zoom aí na bacia do Rio Iguaçu, nós percebemos essa elevação também da ENA dessa semana, tendo verificado 228% da MLT e obtendo uma previsão mensal de 117% da MLT, representando o 28º maior agosto do histórico. Para a bacia do Rio Uruguai também ocorreu essa elevação, tendo verificado 181%, e a previsão mensal de 100% da MLT, com o 30º maior agosto do histórico. Já para o subsistema subsistema nordeste, nós temos a previsão de precipitação aí para as bacias de São Francisco e Tocantins, também a ausência de chuva. E temos uma ENA também seguindo a recessão, sendo verificado 70% da MLT, e uma previsão mensal também de 70% da MLT, representando o 18º menor histórico de 90 anos. Observando aí o acompanhamento hidrológico para os postos do trecho médio do São Francisco, nós temos aí apenas uma vazão de manutenção, um cenário de bastante estabilidade, sem apresentar nenhum evento de chuva. Para a bacia do São Francisco, nós temos também essa ENA em recessão, encontramos uma ENA verificada de 69% da MLT, uma previsão mensal de 70% da MLT. Temos, assim, o 18º menor histórico de 90 anos. Para o subsistema norte, nós temos uma ENA verificada de 66% da MLT, uma previsão mensal de 73% da MLT, representando o 6º menor agosto do histórico. Aí, olhando com mais detalhe para a bacia do Tocantins, também nós temos uma ENA verificada de 64%, uma previsão mensal de fechamento de 69% da MLT e o 11º menor agosto do histórico. Observando, então, um panorama geral da previsão hidrológica semanal para a semana que vem, nós temos grande parte das bacias com uma previsão abaixo de 80% da MLT, mas podemos destacar aí algumas bacias também que estão entre 80% e 120% da MLT, como Cruaúna, Itiquira, Itabapoana, Paranaíba com 84%, Tietê com 87%, Uruguai com 99%. Nas bacias que estão alocadas na faixa de previsão acima de 120% da MLT, podemos destacar aí a bacia do Paraguaçu, do Jacuí, do Itajaí-Açu, além do Paraná com 135%, o Paranapanema com 196% e o Iguaçu com 199%. Olhando assim a evolução da previsão ao longo das revisões desse mês de agosto, nós temos que para o Sudeste, nas 3 primeiras revisões, nós tivemos uma previsão mais estável, em volta de 73%, 75% da MLT, e nessa última revisão, da revisão 3, nós tivemos esse aumento da previsão para 86% da MLT, sendo assim o 25º menor agosto do histórico. Para o sul, nós temos também uma
uma previsão que variou entre 56. Desculpa. Temos uma previsão que variou de 56 a 110, teve esse aumento na revisão 3. Já para o subsistema Nordeste, nós temos uma previsão que foi mais estável ao longo do mês de agosto. Nós começamos uma previsão de 66% e seguimos para 70% da MLT nessa revisão 3, sendo o 18º menor do histórico. Para o subsistema Norte, nós começamos uma previsão no PMO de 87% da MLT, seguindo ao longo das revisões uma queda, chegando na revisão 3 com 73% da MLT, representando o 6º menor do histórico. Nestes gráficos, nós podemos observar a previsão hidrológica já para o mês de agosto e setembro. Como observamos esse aumento na previsão para o subsistema Sudeste e Sul, nós podemos ver esse reflexo também do deslocamento do nosso gráfico para a revisão 3, nesses dois subsistemas. Para a região Sudeste, nós temos um valor esperado de 83%, podendo variar entre 49% e 169%. Para o subsistema Sul, nós temos um valor esperado de 106%, podendo variar entre 32% e 283%. Já para o subsistema Nordeste, nós tivemos uma previsão bastante constante, tendo um valor esperado de 69%, podendo variar entre 50% e 99%. E para o subsistema Norte, nós fomos gradualmente tendo uma queda, e temos como valor esperado para setembro 80%, podendo variar entre 55% e 115%. Observando agora a evolução do armazenamento, nós temos por subsistema, em sua maioria, em declínio da energia de armazenamento, com exceção do Sul. Para o subsistema Nordeste, nós temos um armazenamento de 78%. Para o subsistema Norte, nós temos uma EAR de 72%. E para a região Sudeste, de 44%. Já o Sul, nós observamos esse aumento na energia de armazenamento proveniente dos últimos eventos de chuva que pudemos constatar, tendo aí, então, um EAR de 61%. Olhando com maior detalhe essa evolução do armazenamento, podemos ver dos principais aproveitamentos do SIM, em sua maioria também em declínio dessa energia de armazenamento. Temos a Três Marias com 76%, Furnas com 49%, Itumbiara com 43%, Nova Ponte com 42%, Emborcação com 34% e Serra da Mesa, de forma mais estável, 34%. Aqui eu finalizo a apresentação de previsão hidrológica e fico à disposição. Obrigada, Lilian. Então, vamos seguir agora para a nossa última apresentação desse bloco, que é sobre a operação hidráulica, e quem vai fazer essa apresentação para a gente é o Guilhom. Boa tarde, Guilhom. Guilhom está no mudo. Agora acho que sim, já estão me ouvindo? Estamos. Ok. Então vamos dar início à apresentação da operação hidráulica.
com a apresentação sobre as salas de crise e acompanhamento dessas bacias, das principais bacias aí do SIM. Então, nós temos a sala de crise do Tocantins, sala de crise do São Francisco. No Paraíba do Sul existem 2 salas, o GAOPS, que é um grupo mais gestor, e o GTOH, que é um grupo do CEIVAP, de operação hidráulica. Tem um grupo agora que se reúne para a questão do armazenamento no reservatório de Furnas. Tem a reunião da sala de crise da hidrovia. Na verdade, esse ano está sendo uma sala de acompanhamento, praticamente. Sala de crise do Sul, das bacias do Sul. Sala de crise do Paranapanema, que também baixa a vazão. E sala de acompanhamento do Paranaíba. Tá? Então, basicamente é isso. A primeira apresentação seria sobre a sala do São Francisco. A novidade é porque essa semana a gente fez uma rodada e encaminhou a Ana novos resultados. São bastante semelhantes ao que a gente já vinha apresentando. Então, para Três Marias, temos aí, só para lembrar a todos, a defluência mínima, média diária de 600 metros cúbicos por segundo, e em princípio não tem restrição para vazão máxima, a não ser uma vazão máxima lá, jusante, em Pirapora e tal, mas, enfim, isso não vem ao caso agora, porque a gente está no período seco, né? E em Xingó, nós temos agora, estamos trabalhando na faixa normal de operação do reservatório de Sobradinho, então Xingó pode defluir um mínimo de 1.100 metros cúbicos por segundo, e no máximo pode chegar a 8.000, que é aquela vazão para cheia, né, para controle de cheias. Então, em princípio, também não vem ao caso. A última reunião foi no dia... reunião por vídeo, né, foi no dia 4 de agosto, e a próxima será dia 1º de setembro. Então, e aí a gente combinou sempre que entre uma reunião e outra a gente faria uma atualização da simulação e encaminharia a Ana, que foi o que a gente acabou fazendo na terça-feira. Já houveram 8 reuniões no ano 2020. A última simulação, então, encaminhada a Ana, dá conta de que Três Marias, praticando defluências aí de 600 metros cúbicos por segundo, entre o dia 18 de agosto e até o dia 30 de novembro, chegará, provavelmente, lá no dia 30 de novembro, com o armazenamento, dependendo do cenário de afluências que se use, entre 52,6%, na pior das hipóteses, e 59% de armazenamento, no melhor caso. E Sobradinho, praticando uma média de 1.124 metros cúbicos por segundo entre o dia 18 de agosto e 30 de novembro, chegará também no dia 30 de novembro a um armazenamento entre 66,7% e 70,1%, dependendo do cenário de afluência que se use. Então, são armazenamentos bastante elevados, aí, principalmente para Sobradinho. A gente, em poucas ocasiões, chega ao final de um período seco com armazenamento elevado. Então, em princípio, é isso. A segunda sala de crise é a sala de crise do Tocantins, onde nós tivemos a defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo, que foi praticada, está sendo praticada, né, até o dia 23/8, que seria domingo. Então, a partir de segunda-feira, não tem mais essa defluência mínima de Serra da Mesa. Serra da Mesa poderá aumentar a defluência, e essa defluência foi praticada em função do período de praias, que vai de junho, mais ou menos, até agosto. Se não me engano, de 15 de junho a 23 de agosto, a 20 de agosto. E aí, a partir do dia 24, a defluência mínima, em princípio, a gente poderá praticar em torno de 600 metros cúbicos por segundo, mas aí vai variar muito, dependendo da demanda energética, ou seja, de como vai se comportar, dependendo da carga e do que a gente tem aqui a atender, essas vazões vão se elevar e a geração em Serra da Mesa vai aumentar naturalmente. A gente combinou que até o dia 15 de setembro
a gente não deverá elevar muito mais do que esses 600 metros cúbicos por segundo, porque temos aqui uma temporada de praias, que é a temporada de praias de Imperatriz, que é jusante de Estreito. E aí tivemos uma solicitação para a gente manter, assim, não fazer aumentos bruscos em vazão a jusante de Estreito, nesse período até dia 15 de setembro. Então, qualquer aumento que a gente fizer dos 300 para os 600 vai acabar sendo amortecido aí nos reservatórios entre Estreito e Serra da Mesa. Tá? A última reunião foi no dia 27/7 e a próxima reunião é na terça-feira que vem, dia 25/8. Já tiveram, a periodicidade está sendo mensal e já tiveram 8 reuniões nesse ano. A última simulação, que foi feita nesse 28/7, a gente chegou a apresentar que para esse cenário aí de 600 metros cúbicos por segundo, a gente chegaria, se a gente mantivesse esses 600 até o final, a gente chegaria em torno de entre 29,25% e 29,78%, em torno de 29% ao final do mês de outubro. Tá? Então, iníciozinho de novembro, estaríamos aí com quase 30% em Serra da Mesa. A terceira sala de crise que a gente vem apresentar aqui é da bacia do Rio Paranapanema, onde nós estamos aí com as defluências em Jurumirim, mínima e máxima definida com o valor de 120 metros cúbicos por segundo, até o dia 9 de novembro, através de FSAR-H enviado pelo agente. Chavantes, também temos FSAR-H enviados pelo agente, até dia 9 de novembro também, com defluência mínima de 150 e máxima de 160. Então, fica essa oscilação aí para atendimento à modulação. E Capivara está se tentando praticar sempre 350 metros cúbicos por segundo até dia 6/11. Tem até um FSAR-H também indicando isso. Só que esses 350 é uma defluência média e acaba fazendo uma modulação. Então, faz uma vazão mínima no dia de 276 e a máxima chega a 500 nos horários de ponta. A última reunião foi no dia 31/7 e a próxima reunião é 28/8, que é sexta-feira da semana que vem. Já tiveram 16 reuniões nesse ano. É uma bacia que estava em crise, que acabou dando uma pequena recuperada, né, com algumas chuvas que ocorreram. A simulação na última sala de crise dá conta de que, com os 3 cenários, né, temos um cenário otimista, um cenário médio e um cenário pessimista. No cenário otimista, Jurumirim, na melhor das hipóteses, chega a 76% ao final de outubro, Chavantes a 75% ao final de outubro e Capivara a 82%. São armazenamentos bastante razoáveis. No cenário médio, fica aí Jurumirim com 46%, Chavantes 47%, Capivara 46% também. É como se tivesse uma pequena elevação em relação ao patamar que a gente se encontra hoje de armazenamento. E no cenário pessimista, ou seja, se acontecer o pior dos cenários de precipitação, que seria a precipitação ocorrida no ano 2007, que foi aplicada ao modelo SMAP e deu esse cenário mais baixo de vazão, aí o Jurumirim ficaria em final de outubro com 27% de armazenamento, Chavantes com 30% e Capivara com 28%. Essa quarta sala de crise é a sala de crise das bacias do Sul, né? Então a gente tem aí, na parte de cima, o gráfico das energias naturais afluentes, né? A gente observa que desde julho do ano passado, praticamente, todas as enas foram abaixo de 100%, menos para a bacia do Rio Uruguai em novembro, né? E depois agora em julho novamente, tá? Mas todos os demais meses, o Iguaçu no Uruguai ficaram abaixo de 100%, e no Iguaçu, todos os meses, entre julho de 2019 e agosto de 2020, ficaram abaixo dos 100% da MLT. Então,
realmente, isso só apresenta para a gente como a Bacia do Sul passou ainda está passando, né, inclusive, por uns momentos difíceis. Deu uma recuperada com algumas chuvas que ocorreram, mas realmente foi um ano bastante difícil para as bacias do Sul. Algumas usinas operaram abaixo do nível mínimo, etc. Enfim, a última reunião foi dia 20/8, agora recentemente, e a próxima reunião é dia 3/9, e a periodicidade agora está sendo quinzenal dessas reuniões. Já tiveram 14 reuniões nesse ano. Aqui do lado direito, abaixo, são os principais reservatórios que contribuem para o armazenamento das bacias do Sul. Então, Foz do Areia contribui com 30% de armazenamento, Salto Santiago 17%, Machadinho 4%, Passo Fundo 9% e os demais reservatórios 25%. As principais bacias são Iguaçu com 47% e Uruguai com 28%. Realmente as duas totalizam um valor bastante alto de armazenamento, representam bastante bem a região sul. Aqui nós temos a evolução dos armazenamentos. Observem que a gente chegou a um patamar mínimo ali de 14,8% em maio, né? Cerca do dia 10, 11 de maio, chegamos a esse valor muito, muito baixo, e de lá para cá, a partir de segunda quinzena de maio, houve uma recuperação, porque teve uns episódios de chuva em junho, um pouco no final de maio, mas depois chuva em junho, etc. E aí os reservatórios começaram a recuperar, as bacias começaram a recuperar o armazenamento, e aí chegamos a patamares um pouco mais altos, né? Chegamos ali a quase 60% para o sul como um todo, né? Aí deu uma caidinha, chegou a cair para cerca de 50%, e agora se elevou novamente devido a essas últimas chuvas ocorridas, e aí está com 58,3% de armazenamento a região sul. Então, em termos de reservatórios, a gente pode ver aqui que Foz do Areia se situa com... Quer dizer, a gente fez uma simulação, né, na última sala de crise, que iria até final de setembro, essa simulação do Sul. Aí dá conta de que Foz do Areia ficaria com 25% de armazenamento ao final de outubro, ao final de setembro, perdão, e Salto Santiago, 43,3% de armazenamento. Em termos da bacia do Rio Uruguai, Machadinho ficaria ao final de setembro com 59,4%, Passo Fundo 65,7% e Barra Grande, mais baixo, né, bem mais baixo, 33,6% ao final de setembro. As outras salas de crise, aquele grupo de trabalho do reservatório de Furnas, a última reunião foi dia 2/7, tiveram 2 reuniões esse ano, e a próxima reunião é na semana que vem, dia 27/8. A sala do Paranaíba, a última reunião foi 29/7, a periodicidade é meio mensal no Paranaíba, tiveram já 5 reuniões nesse ano de 2020, e a próxima reunião é semana que vem, na quarta-feira, 26/8. E a hidrovia Tietê-Paraná, que houveram 2 reuniões, uma no iníciozinho do ano e outra em julho, se não me engano, 8 de julho, se não me engano. E aí a próxima reunião será ao final de setembro, né, já com os finais de período seco e quais são as perspectivas futuras. Os volumes de espera, não temos revisão de volume de espera para essa semana que vem, de 22/28, ou seja, vão ser usados os volumes do plano anual de prevenção de cheias, e os novos volumes de espera para o próximo ciclo do plano anual de prevenção de cheias, que é o ciclo 2020 a 2021, é um ciclo que se inicia na primeira semana de novembro desse ano agora, vão ser apresentados aos agentes no dia 26 agora, quarta-feira da semana que vem, numa reunião de controle de cheias. Bom, é isso que eu tinha a apresentar a vocês. Me coloco à disposição para comentários e aguardo os comentários no chat. Muito obrigado. Obrigada, Guilhom. Então, gente, com essa apresentação, nós encerramos este bloco.
A gente retorna em 5 minutos para responder as perguntas de vocês, que vocês tenham postado lá no fórum, e com o segundo bloco de apresentações de hoje, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, voltamos no nosso intervalo, e conforme combinado, a gente retorna primeiramente com as perguntas realizadas sobre as apresentações desse nosso primeiro bloco. E aí, para começar, temos aqui a pergunta da Thalita Dias, da Econ, que diz o seguinte: boa tarde a todos. No último PMO, eu tinha entendido que o histórico de chuva dos postos pluviométricos utilizados pelos SMAPs de todas as subbacias seria substituído pelos dados de satélite. Gostaria de saber se essa alteração irá mesmo ocorrer no PMO de setembro, porque eu não encontrei o arquivo Shadow com essas novas previsões do SMAP alterando todo o histórico de chuva. Onde eu poderia encontrar esses resultados e dados de entrada? Para responder essa pergunta, eu vou chamar a Simone. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Thalita. Eu vou só projetar aqui minha tela. Vamos ver se vai. Tá aparecendo, Raquel? Tá sim. Então, só resgatando o que foi apresentado no PMO no PMO passado, né, no PMO de agosto, foi informado lá atrás que a partir do PMO de outubro, então não sei de onde teve essa confusão com relação ao PMO de setembro, mas nós informamos que a partir do PMO de outubro, a gente passaria a considerar a precipitação combinada da estimativa de postos por satélite com os dados verificados dos postos pluviométricos, e em função dessa entrada no PMO de outubro, que até o PMO de setembro, ou seja, até a semana que vem, a gente passará a divulgar diariamente esses arquivos PSAT até o dia D, o dia da previsão no Sintegre. Então, conforme está previsto, até a semana que vem a gente deve passar a divulgar, considerando essa perspectiva de entrar no PMO de outubro e não no PMO de setembro. Obrigada, Raquel. Obrigada, Simone. Bom, continuando aqui, a gente tem a pergunta do Edson, da WX Energy. Ele pergunta assim: boa tarde, vocês poderiam comentar sobre os cálculos para as vazões de entrada de Estreito e Tucuruí no modelo SMAP? Para essas vazões de entrada, são utilizadas a propagação de Muskingum? Se sim, a partir de quantos dias de vazão observada? Boa tarde, Raquel, de novo. Vou projetar de novo aqui a tela sobre esse assunto. Só um pouquinho que demora, né? Vocês já estão vendo? Sim. Então, no PMO passado também, foi informado, estou tentando passar o slide e não está indo. Agora foi. No PMO passado também foi feita uma apresentação bem detalhada na sexta-feira sobre esse processo de consideração dessa metodologia Muskingum na bacia do Rio Tocantins. Então, estou trazendo aqui os trechos que foram apresentados. A gente vai usar o Muskingum ali do posto pluviométrico de Bandeirantes até Conceição do Araguaia, e de Conceição do Araguaia até Tucuruí, e na margem direita, de Lajeado até Estreito, e do posto Porto Real até Estreito, e depois de Estreito até Tucuruí. Então, nesses trechos todos, a gente vai passar a usar o Muskingum na previsão. O tempo, como você perguntou, seria o tempo todo de vazão verificada, né? Então, não tem um número X de dias. Aqui o SMAP roda com um período de 32, 40 dias, dependendo de qual é a bacia, mas no caso da consolidação dos dados, vai ser usado todo o histórico necessário para tratar essa informação. Então, em geral, a gente consiste em cerca de 30 dias, e é esse período que vai ser feito a atualização diária. Obrigada, Raquel. E se tiver mais alguma informação sobre isso, eu peço que mande para o relacionamento.agentes, que a gente pode detalhar um pouco mais. Obrigada. Tá bom, obrigada, Simone. Bom, passando para a próxima pergunta aqui do Fábio, da Diferencial Energia. Ele fala assim: boa tarde. Pelo que entendi nas apresentações anteriores, a partir do PMO de setembro, os postos de Peixe Angical, Estreito e Tucuruí passarão a ser simulados com o incremental do Previvaz, devido à entrada do SMAP para essa bacia, correto? Gostaria de saber onde baixar os dados históricos dessas vazões incrementais. Boa tarde novamente. Realmente, todos os trechos onde tem vazão incremental e são postos base para o Previvaz, né, nem todos os trechos que tem SMAP é um trecho que é considerado posto base na rodada do Previvaz. Então, para esses trechos, a gente vai considerar a vazão incremental. Esse arquivo realmente ainda não foi disponibilizado no Sintegra, a gente vai providenciar para que até o início da semana que vem a gente divulgue essas informações para vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada, Simone. Agora a última pergunta, do José Guilherme, da Central Energia. Ele diz assim: boa tarde a todos. A respeito da programação hidráulica da Bacia do São Francisco, quais as variáveis premissas que são levadas em consideração nas simulações? Por favor, Simone.
Tá uma vai e volta, né? Vamos lá. Então, em relação às simulações, não só do São Francisco, mas das outras bacias, a política operativa que está sendo adotada, vigente, né, em cada época das apresentações, das reuniões que a gente tem na sala de crise, sala de acompanhamento da ANA, são consideradas para essas simulações, e eu venho frisando, né, que são simulações, a gente não está definindo a programação, são alguns casos de como a gente pode operar naquele momento. No caso dessa do São Francisco, a política definida foi na última reunião da ANA, que foi a apresentação que a gente fez na última reunião da ANA, um mês atrás. A próxima reunião vai ser dia 1º de setembro, onde a gente vai rever essa política operativa para a simulação. Então, a gente vai verificar quais são as condições, a previsão das outras fontes de energia e fazer uma simulação de uma das condições de programação da operação. Essa atualização que foi feita, a gente sempre considera a política definida na última reunião que foi apresentada para a ANA. Então, a gente manteve a política que estava de 1.300 em Xingó, em agosto, e 1.100 nos demais meses. Obrigada, Raquel. Obrigada, Simone. Bom, pessoal, a gente recebeu mais uma pergunta nesse intervalo, mas ela se refere a apresentações que serão feitas a seguir, né? Então, dessa forma, a gente vai vai responder elas posteriormente, tá bom? Então, agora, seguindo com as apresentações desse bloco, a gente começa com a apresentação sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, que será apresentada pela Janaína. Boa tarde, Janaína. Oi, boa tarde a todos. Vou realizar a apresentação da previsão de carga diária, então vamos lá. Nesse gráfico nós temos a carga do subsistema Sudeste-Centro-Oeste no período de 4 de julho a 19 de agosto, a carga diária, a carga média diária, e em vermelho nós temos a linha de tendência. Na semana passada, nós tivemos um aumento de 4,53% em relação à semana anterior, e na semana corrente, que até agora tem 5 dias, nós tivemos um aumento de 4,48% em relação ao mesmo período da semana passada. Esse aumento se deve a um aumento de temperatura na região Sudeste e Centro-Oeste. Aqui nós temos a carga diária do subsistema Sul, no mesmo período. A semana passada apresentou um aumento de 1,82% em relação à semana anterior, e essa semana apresentou uma redução de menos 2,28% em relação à semana passada. Essa redução se deveu a uma redução de temperatura, como foi apresentado pela meteorologia. Aqui nós temos a carga diária do subsistema Nordeste. A semana passada apresentou um aumento de 1,23% em relação à semana anterior, e a semana corrente apresenta um aumento de 1,6% em relação à semana passada. Esse aumento, que é bem visível na linha de tendência, é um resultado da retomada das atividades na região Nordeste. Por fim, aqui a carga diária do subsistema Norte, também com a tendência de crescimento nas últimas semanas. A semana passada apresentou um crescimento de 2,74% em relação à semana anterior, e a semana corrente apresentou um aumento de 2,69% em relação à semana passada. Esse aumento se deve à retomada de consumidores livres e também a uma redução de chuva na região norte. Aqui nós temos uma análise de comportamento da carga dos subsistemas. Essa tendência padronizada é dada do período de março a agosto, a partir do desvio padrão. Então, aqui nós temos a tendência em quantidade de desvio padrão em relação à média nesse período de março a agosto. Março nós tínhamos uma carga mais elevada, e abril, maio e junho nós tivemos uma tendência de redução de uma carga inferior em relação a esse valor médio. Agora, a partir de julho e agosto, nós estamos enxergando uma retomada da carga bem mais significativa, exceto pela região sul, que continua estável. Aqui nós temos a variação mensal da carga dos subsistemas também Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste no mesmo período, de abril até agosto,
em relação ao mês imediatamente anterior. Então, abril, nós presenciamos uma redução da carga em relação ao mês de março, e em seguida nós tivemos variações, aumentos e estabilidade ao longo dos meses, para agora em agosto nós estarmos vendo, enfim, uma retomada da carga nos subsistemas norte, nordeste e sudeste, e o subsistema sul, por outro lado, apresenta uma estabilidade em relação ao mês de julho. Aqui nós temos o acompanhamento da carga diária verificada e da carga diária prevista. Então, a carga prevista está em azul e a carga verificada em laranja, dos dias 14 de agosto a 20 de agosto. E nós temos também os desvios médios diários no mesmo período. Todos os desvios ficaram abaixo de 1%. Aqui nós temos o acompanhamento da carga horária, verificada em laranja e prevista em azul, no mesmo período, de 14 a 20 de agosto, e os desvios médios horários nesse mesmo período. Aqui nós podemos ver que todos os desvios médios ficaram abaixo de 3%. Por fim, nós temos um histograma dos desvios. 100% dos desvios horários da carga do SIM ficaram abaixo de 3%, que é um resultado excelente, e 97,32% dos desvios ficaram abaixo de 2%. Obrigada a todos e eu fico à disposição. Obrigada, Janaína. Bom, então seguimos agora com a apresentação sobre previsão de carga para o PMO, revisão semanal, com o Douglas. Boa tarde, Douglas. Fique à Boa vontade. tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar minha apresentação. Boa tarde. Dando início à previsão de carga, apresentação sobre a previsão de carga semanal. Começando pelo subsistema Sudeste, antes mesmo de falarmos sobre as previsões e os valores verificados, detalharmos o que apresentamos nesses slides. Inicialmente, em azul, aqui na parte mais esquerda do gráfico, temos os valores previstos no PMO para o mês de agosto. Essas barras mais claras são os valores verificados, ou estimado, né, no caso da terceira semana, de fechamento das semanas operativas. Os valores em verde são os valores previstos para as próximas semanas. E, por fim, aqui à direita, em azul, o agosto revisto, considerando as semanas verificadas e as novas projeções. Nessa semana, como a Janaína já apresentou, o subsistema Sudeste apresentou elevadas temperaturas em algumas capitais, destacando Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Dessa forma, a carga reagiu quanto a isso de uma forma maior do que nós estávamos esperando, e o subsistema apresentou um desvio de 3,3%. Para a próxima semana, são esperadas temperaturas mais amenas no início da semana, principalmente no início do Rio de Janeiro. Porém, ao longo da semana, essas temperaturas voltam a subir. Dessa forma, nós modificamos nossas projeções para cima, num valor de 3,3% maior do que a última revisão semanal. Considerando as 3 primeiras semanas verificadas e as novas projeções para a semana 4 e 5, nós temos um agosto revisto no valor de 38,074, o que apresenta um desvio de 1,3% em relação à nossa previsão inicial do PMO. No subsistema Sul, essa semana apresentou um desvio de 0,3%, sem muito o que detalhar. Nossas premissas consideradas se consolidaram com a diminuição das temperaturas nas capitais da região. Para a próxima semana, assim como o Rafael já detalhou, é esperado um acréscimo das temperaturas, principalmente em Porto Alegre e Curitiba, e dessa forma nós subimos nossas projeções em relação à última revisão semanal, no valor de 1,4% para 11.079. Com isso, o agosto revisto encontra-se desviando apenas menos 0,6% em relação à nossa projeção inicial do PMO. Desculpa. No subsistema Nordeste, em questões climáticas, é um subsistema que nós temos vivido uma estabilidade. E o destaque para esse subsistema é a retomada de carga, observada a partir da segunda semana operativa e também na terceira semana operativa, em função do retorno às atividades econômicas dessa região.
Na semana 3, o desvio em relação à previsão foi de 2,2%, e para a próxima semana, nós subimos nossas previsões também em relação à última revisão semanal, no valor de 2,8%. Porém, o agosto revisto ainda apresenta um desvio negativo de 2,2% em relação à nossa previsão inicial do PMO, que era 10.560. Isso porque aqui nessa previsão nós já considerávamos uma retomada mais rápida desse subsistema, porém só foi observada a partir da semana 2. No subsistema norte, essa semana apresentou um desvio de 2,3%. Destaca-se a retomada não programada de um consumidor livre e as elevadas temperaturas verificadas em Manaus e Belém e o baixo índice de precipitação. Para a próxima semana, também é esperado o mesmo cenário da semana 3. Dessa forma, nós consolidamos um valor de 6 mil, aproximadamente, para essa semana. O agosto revisto encontra-se desviando 5,4% em relação à nossa projeção inicial do PMO, muito em função dos fatores que eu já falei, principalmente a retomada do consumidor livre, que não havia sido programada no PMO. Já chegando ao fim aqui da nossa apresentação, esses são os destaques, todos já ditos durante a apresentação, por exemplo, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as elevadas temperaturas verificadas em Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. No subsistema Sul, o declínio das temperaturas médias, que se consolidou. No subsistema Nordeste, o destaque para a retomada de CAR, que vem sendo observada a partir da segunda semana. E no subsistema Norte, a retomada não programada de consumidor livre, as elevadas temperaturas também em Manaus e Belém. Para a próxima semana, as premissas consideradas incluem elevações das temperaturas no subsistema Sul, principalmente em Porto Alegre e Curitiba. No subsistema Sudeste, uma temperatura mais amena no início da semana e a retomada e a subida dessa temperatura durante a semana. E no subsistema Norte e Nordeste, expectativa de precipitação e temperaturas estáveis em relação à semana vigente. Dessa forma, era tudo que eu tinha para apresentar aqui em relação à previsão semanal, e eu peço obrigado. Obrigada, Douglas. Então, gente, seguindo aqui para a última apresentação desse bloco, que é sobre os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes, eu vou chamar para apresentar a Diana. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento aqui às apresentações dessa reunião semanal, eu vou começar falando, então, sobre os destaques da rodada do DECOMP, referente a essa revisão 3 do PMO de agosto, abrangendo a semana operativa do dia 22 de agosto a dia 28. Antes de entrar nos resultados, a gente traz aqui um ponto de destaque em relação à semana passada, que ontem, no dia 20, saiu um despacho da ANEEL, autorizando a atualização do custo do CVU da térmica Termopernambuco para o valor de R$ 173,36 reais por megawatt-hora, e esse valor já foi considerado, então, nesse DEC da revisão 3 do PMO de agosto. Entrando nos principais resultados, então, da rodada do DECOMP para essa revisão, a gente traz aqui o CMO, que foi atingido em todos os patamares para todos os subsistemas. A gente observa que houve uma redução significativa do CMO em relação à semana passada. Na revisão 2, comparando o CMO dessa semana com o da revisão 2, houve uma queda de aproximadamente R$ 35 em todos os patamares de carga nos subsistemas Norte, Sudeste e Sul. Esses subsistemas já estavam com o CMO acoplado na semana passada e permanecem nessa semana também. O subsistema Nordeste também houve uma redução significativa do CMO, mas foi uma redução em cerca de R$ 15 por megawatt-hora. A gente observa aqui também nesse diagrama aqui de interligação quais foram os sistemas que atingiram seu valor máximo, que foram a ANESE e a exportação Nordeste. Então, isso se justifica o fato do CMO do Nordeste estar diferente dos demais subsistemas por conta desse atingimento desses limites. Então, toda semana a gente traz aqui uma análise da variação do CMO para tentar entender um pouco quais foram os fatores que impactaram, que foram mais impactantes na redução ou no aumento do CMO de uma semana para outra. E então a gente realizou essa semana 8 estudos, onde essa previsão perfeita trata-se do próprio resultado do DECOMP. E a partir desse resultado do DECOMP da semana passada, a gente passa a rodar vários casos encadeados,
atualizando vários fatores individualmente para observar o que foi mais impactante. Então, baseado nessa previsão perfeita, depois a gente atualizou a previsão de vazão, em seguida a disponibilidade, depois os níveis de partida dos reservatórios, a previsão de carga, os limites elétricos, restrições hidráulicas e em outros seriam os demais fatores que estão no deck oficial. Então, aqui, nesse gráfico, a gente observa que o principal fator que impactou nessa redução significativa do CMO na região sudeste, centro-oeste, sul e na região norte, foi a atualização da previsão de vazão. No nordeste, a gente observa que o DECOMP previa uma elevação em relação à semana passada, uma elevação para cerca de R$80, R$89, variando nos patamares de carga, e ao atualizar a previsão de vazão, deu esse decréscimo também significativo. Então, para todos os subsistemas, a gente observa, então, que esse decréscimo do CMO se deu principalmente por conta dessa atualização da previsão de vazão. Com esse CMO, então, a gente traz aqui sempre a geração térmica comandada pelo DECOMP, só lembrando que o despacho de ordem de mérito desde janeiro desse ano tem sido dado pelo DECEM, então a gente traz aqui o valor do DECOMP de referência. Em relação à semana passada, a gente observa que houve uma redução de 246 megawatts médios no SIM, em relação ao SIM. Então, para essa semana, a gente tem uma inflexibilidade declarada pelos agentes de 2.603 megawatts médios. Aqui vale destacar que, em relação à semana passada, houve um acréscimo de cerca de 1.200, 1.300 megawatts médios, conforme declarados, né, pelos agentes, e essa diferença significativa se dá basicamente por conta da volta de Angra, que finalizou sua intervenção ao longo dessa semana que passou. Como ordem de mérito, a gente tem 2 megawatts médios referente ao TE Atlântico, que no patamar de carga leve a usina não se declarou totalmente inflexível, e como o CVU da usina é zero, acabou ficando esses 2 megawatts como ordem de mérito. E como razão elétrica, a gente tem os 187 megawatts médios da UTE GNL Luiz O.R. Melo, que vem sendo despachada por razão elétrica, né, porque não está sendo despachada pelo DECOMP, baseado no benefício GNL calculado para 9 semanas à frente. Então, apesar de não estar no mérito, há uma necessidade de geração por razão elétrica por conta para evitar o risco de gerar aqui na região de Governador Valadares e na região norte do Espírito Santo. Na região sul, a gente mantém a razão elétrica de 150 em flexibilidade de 2 megawatts médios, igual à semana passada. No subsistema Nordeste, 437 megawatts médios apenas de inflexibilidade, de acordo com a declaração dos agentes. E no subsistema Norte, só inflexibilidade também de 1.149 megawatts médios, totalizando, então, os 4.530 megawatts médios no SIM para essa semana. Nessa revisão 3, a gente despachou as usinas da GNL para a semana do dia 24 de outubro a 30 de outubro. De acordo com o benefício GNL calculado pelo DECOMP, nenhuma usina GNL estará no mérito, então, nessa semana. Porém, ainda há essa necessidade de despacho por razão elétrica de Luiz O.R. Melo, de pelo menos 204 megawatts médios, esse 204 em todos os patamares de carga, pelo mesmo motivo que ela já está despachada por razão elétrica nessa semana, para evitar o risco, então, o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região norte do Espírito Santo. Entrando na energia armazenada dos subsistemas, a gente traz aqui os valores aqui no gráfico, né, referente à energia armazenada considerada agora nessa revisão 3, que a gente observa que, ao longo das semanas, houve um comportamento similar desde o PMO, na revisão 1, na revisão 2 teve uma redução, e na revisão 3 o subsistema está se iniciando com 43,5% da energia armazenada, que é exatamente o valor que tinha sido previsto na semana passada. Para o final do mês, a gente tem uma previsão de terminar o subsistema em 42,7%,
e teve uma redução de uma elevação de 0,6% em relação ao que tinha sido previsto na semana passada, para o final do mês. E aqui a gente traz também os cenários do GVASP para o segundo mês, que seria o final do mês de setembro, e de acordo com os cenários do GVASP, o armazenamento do subsistema poderia variar entre 45,5% e entre 36,3%. Para o subsistema sul, a gente vê uma significativa variação em relação às revisões passadas. Então, houve, em relação ao que tinha sido previsto para essa semana, na semana passada, houve uma elevação de 10,5%. Então, tinha sido previsto para começar nessa semana 50% da energia armazenada do subsistema, e de acordo com as atualizações realizadas nessa revisão, o subsistema se iniciou com 60,5%, e a previsão para finalizar o final do mês de agosto em 62,5%, 16,7% acima do que tinha sido previsto para o final do mês na revisão passada. A gente observa também aqui para o final do mês de setembro uma dispersão significativa, onde no cenário mais pessimista do GVASP, o subsistema terminaria em 35,2%, e no cenário mais otimista em 97,5%. No subsistema Nordeste, a gente acompanha aqui o gráfico de linha das últimas revisões, então sempre um pouco acima, né, tendo uma melhora significativa ao longo das revisões. Na revisão passada, para essa semana, tinha sido previsto 76,2%, e de acordo com as atualizações realizadas para essa revisão, o sistema se iniciou com 78,2%, uma elevação de 2%. E para o final do mês, essa semana agora está sendo prevista 73,9%, e na semana passada tinha sido prevista 72,2%, então houve uma elevação em relação ao previsto na revisão 2. Em relação aos cenários do GVASP, a gente vê uma dispersão bem menor, em que no pior cenário o subsistema terminaria com 60,6% da energia armazenada, e no cenário mais otimista em 68,8%. No subsistema norte, a gente observa que teve uma redução, conforme o previsto na semana passada e nas semanas anteriores. O subsistema, então, começou esse estudo em 71,7% da energia armazenada, e tinha sido previsto na semana passada 73,6%, então houve uma redução de 1,9%. E para o final do mês de agosto, para o dia 31 de agosto, teve uma elevação de 0,1% em relação ao que tinha sido previsto na revisão 2 do PMO de agosto. Então, a previsão nessa semana é de terminar o mês em 69,5%. A gente observa também uma dispersão pequena dos cenários do GVASP, onde no cenário mais otimista o subsistema terminaria com 54,9%, e o cenário mais pessimista em 50,7%. Em relação à importação de energia, a gente sempre traz como referência nessa reunião as ofertas que foram enviadas para essa semana operativa, lembrando que a gente não considera no DEC essa oferta, é apenas como referência mesmo. Então, para a oferta de importação do Uruguai, a gente recebeu tanto da Eletrobras quanto da Enel. Para a Argentina não houve oferta, e a Eletrobras declarou 3 blocos, variando de R$ 166,50 megawatt-hora, no mais barato, até R$ 739,11 megawatt-hora. 3 blocos com montante de 70, 60 e 190 megawatts médios em todos os patamares de carga, totalizando 320. E a Enel declarou 2 blocos de 60 e 190 megawatts médios em todos os patamares de carga, com uma oferta total de 150 megawatts médios para essa semana, com um valor do primeiro bloco mais barato de 160,56 e o segundo bloco de 150,32. Entrando nas intervenções energéticas relevantes para essa semana, antes de entrar nas intervenções propriamente ditas, a gente só relembra aqui qual é o nosso critério de relevância, né, para trazer aqui nessa reunião, que seriam, então, intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico,
ou intervenções de unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, para o subsistema, iniciando nessa semana, a gente tem uma previsão de manutenção corretiva para a unidade geradora 7 de Furnas, programada para o dia 22 de agosto. Essa manutenção é para verificar e sanar a normalidade no sistema de drenagem da tampa da turbina dessa unidade geradora, além de uma inspeção eletromecânica no gerador e na turbina também. Para o dia 23 de agosto, há uma previsão de teste de autorrestabelecimento da UHE Itumbiara, e do dia 24 ao dia 28 de agosto, a previsão de manutenção preventiva para a unidade 17 de Ilha Solteira. Continuando, então, com os destaques das usinas do subsistema Sudeste, a gente traz aqui também uma manutenção da unidade geradora 3 de Marimbondo, é uma manutenção para implantação e ampliação e reforço de melhorias na subestação da usina. Para Lajeado, uma manutenção preventiva anual, programada para o dia 24 ao dia 28 de agosto. Essa manutenção tem periodicidade diária e vai ocorrer entre 8 e as 23 horas de todos os dias. E finalizando, o subsistema Sudeste é o desligamento programado para o HS Sinop, para a usina toda, né, para Sinop, um desligamento para realizar a intervenção no muro de corta-onda de jusante da usina, e só como destaque aqui, como ponto de atenção, essa intervenção começa dia 24 de agosto e vai até o dia 30 de outubro. Em aproveitamento, né, desse desligamento da usina, vão ser realizadas algumas manutenções de garantias contratuais também nas unidades geradoras 1 e 2 dessa usina. Para o subsistema Sul, para essa semana não há intervenções energéticas relevantes. E para o subsistema Norte, para a usina Estreito, a previsão de manutenção para efetuar a inspeção anual para a unidade geradora 1, 2, 3 e 4, cada uma ocorrendo em um dia, em que a unidade geradora 1 será dia 24, a unidade geradora 2 dia 25, a unidade geradora 3 dia 26 e a unidade geradora 4 dia 27 de agosto. Para Tucuruí, tem uma prevenção preventiva programada para o dia 25 de agosto das unidades geradoras 1 e 2, e finalizando então para Belo Monte, a manutenção preventiva programada, uma manutenção relativamente longa também, começando agora dia 26 de agosto, terminando dia 13 de outubro, da unidade geradora 4, é uma manutenção preventiva para a revisão contratual de 16 mil horas de operação da unidade geradora. Então, aqui eu finalizo a parte da apresentação da gerência de programação mensal, fico à disposição para eventuais dúvidas e repasso a palavra para a Raquel. Obrigada, Diana. Bom, gente, então com essa apresentação da Diana, a gente encerra o nosso segundo bloco, e a gente retorna daqui a 5 minutos para poder responder as perguntas que vocês tenham postado no fórum e também com o último bloco de apresentações de hoje, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, voltamos no nosso intervalo e, conforme combinado, a gente retorna com as perguntas realizadas sobre as apresentações do bloco anterior, né? Então, começando aqui pela pergunta do Renato Dias, do Banco Santander, ele fala assim: prezados, boa tarde. Poderiam detalhar, por gentileza, o aumento de carga para os supermercados Sudeste e Centro-Oeste para a próxima semana operativa? Não entendi o motivo do aumento para a última semana de agosto, uma vez que as temperaturas serão mais amenas que a vigente, considerando, inclusive, a frente fria forte que está atingindo todo o Centro-Sul brasileiro e se estenderá durante o final de semana. Eu vou fazer também a pergunta da Natália, da Compass Comercialização, que é mais ou menos semelhante, né? Ela pergunta assim: apesar da expectativa de temperaturas mais baixas no Sudeste na próxima semana, houve uma correção de carga de mais de 1.200 megawatts médios para as próximas semanas. Poderiam esclarecer um pouco melhor esse aumento? Há alguma expectativa do ONS de aumento de carga por redução de isolamento, retomada deste número? No Norte, quais os consumidores livres que estão voltando? E para responder essas duas perguntas, eu convido o Douglas. Douglas, por favor. Boa tarde, Natália e Renato. Para a próxima semana operativa, realmente tem, no início dessa semana, temperaturas mais amenas, porém, a partir de segunda-feira, as temperaturas voltam a subir. E, juntamente com o fato da flexibilização das medidas de isolamento social, a carga nos subsistemas tem crescido, nós estamos observando isso semana a semana, o que nos motivou a esse aumento de 1.200 megawatts, como a Natália citou.
Em relação ao consumidor livre do Norte, nós não podemos citar nomes em questão de sigilo dos dados que eles nos enviam para o ONS, por isso que nós não falamos. Ok, Natália? Obrigado. Obrigada, Douglas. Partindo para a próxima pergunta, é a pergunta do Matheus, da IDP. Ele coloca aqui, boa tarde. Houve algum dado, informação enviado pelas distribuidoras que afetou a revisão semanal? Douglas, se você puder responder essa pergunta também, por favor. Boa tarde, Matheus. Nós sempre analisamos os dados enviados por todas as distribuidoras do Brasil, praticamente. E, além disso, nós também analisamos as informações previstas pelos nossos modelos, assim como os valores verificados que vêm acontecendo, para que nós possamos tomar a melhor decisão de quais seriam as projeções para a próxima semana. Ok? Obrigado. Obrigada, Douglas. Então, vamos agora seguir com as apresentações desse bloco, começando com a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, que será apresentada pelo nosso colega Alonso. Boa tarde, Alonso. Boa tarde, Raquel. Obrigado. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a tela. Já está vendo, Raquel? Sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá começar com as intervenções, né, que tem um impacto nas restrições eletroenergéticas. Começando pela área norte e nordeste, a gente tem a barra de Tucuruí, uma barra de 500 kV em Tucuruí. Ela está programada para ocorrer no domingo, né, das 8 às 12 horas, para realizar lá a inspeção e ensaio na seccionadora e realização do plano mínimo de manutenções. Então, de forma a evitar que a perda da barra remanescente, que a gente provê um sistema para poder ter essa perda de barra, então a gente limita aí o fluxo de Tucuruí e Marabá entre menos 2.000 e mais 2.000, tá? Fica nessa faixa. Indo para a próxima intervenção, a gente tem a linha de 500 kV entre Gurupi e Peixe 2, é uma intervenção que já está ocorrendo, tá? Desde o domingo passado, do dia 16, e ela se finda agora no sábado, amanhã às 17 horas. Então, o motivo dessa intervenção é a instalação de novos painéis de SPCS na linha e remanejamento dos painéis de telecomunicação, tá? Então, para que o sistema suporte a perda da linha Gurupi Serra da Mesa, a gente tem essa restrição do fluxo Gurupi Serra da Mesa Peixe inferior a 2.600 megawatts. A gente frisa também que existe a limitação desse fluxo em valores de 900 megawatts abaixo do limite do FNS, que é o fluxo norte-sudeste, né, definido para as contingências externas que ocasionam a elevação do fluxo de interligação. São elas a perda do bipolo, a perda dupla da linha Tucuruí-Xingu, tá? E esses limites já estão normatizados. Temos aí também a linha Gurupi Serra da Mesa, o circuito 1, para ocorrer no domingo, das 0 horas às 17 horas, tá? Essa é uma intervenção de preparação, então ela visa aí desconectar o barramento flexível de interligação da linha de transmissão com o banco capacitor série e adequação das proteções e controle, tá? Então, tem duas inequações, a gente tem um FNS inferior a 2.600 megawatts e o RNE, que é o recebimento nordeste, inferior a 5.500 megawatts, de forma a dotar o sistema de possibilidade de perda da linha Peixe 2, Serra da Mesa 2, sem problemas, tá? Nessa situação, a gente tem a limitação também do FNS em valores 1.100 megawatts, abaixo dos limites definidos para as contingências externas, né, como a gente mencionou no caso anterior, e aí a perda seria a perda do bipolo, a perda dupla da linha Tucuruí-Xingu e o esquema de corte de geração lá em Itaipu, 60 Hz. Ainda na área norte e nordeste, a gente tem essa intervenção que é um pouco mais longa, tá? Começa no domingo, das 0 horas, e vai até o final de dezembro, dia 20/12, às 17 horas, e é motivada pela recapacitação de bancos capacitores, tá? Conforme uma resolução da ANEEL. Então, o que é que ocorre? Entre os dias 23/8, quer dizer, o início da intervenção, até o dia 12/9, deve-se reduzir em 400 megawatts os limites do FNS, tá? Definidos para as contingências externas, aquelas mesmas que a gente já mencionou, tá? A partir do dia 13/9, quando será desligado o banco capacitor série da mesma linha na SE Gurupi, essa redução vai para 700 megawatts, tá? Estava em 400, quando tira esse banco vai para 700. E, além disso, passará necessário limitar aí o FNS em 3.500 megawatts para evitar sobrecarga inadmissível em caso de perda de algum circuito no mesmo trecho.
Agora, na área do elo CC, né, a gente tem os filtros de terceiro e quinto harmônico no 345 de Ibiúna. A intervenção está programada para ocorrer das 7h15 do dia 24, que é segunda-feira agora, até as 17 horas da sexta-feira dessa semana que vem, dia 28, motivada aí pela manutenção corretiva e balanceamento desse filtro, tá? Então, visando o atendimento às condições energéticas, auxílio ao controle de tensão e de forma a viabilizar a redução do LCC, caso ocorra sobrecarga harmônica, a gente tem esse limite do LCC inferior ou igual a 3.915 megawatts, tá? E o elo de corrente contínua de Furnas operando aí com até 5 conversores. Ainda nessa área do LCC, a gente tem o barramento de Ibiúna, o barramento 345, então a intervenção ocorre aí na sexta-feira, das 7h30 às 16h30, tá? Motivada pela manutenção preventiva na proteção desse barramento, e para que o SIM suporte, né, as consequências de perda da barra remanescente, destacando-se aí o bipolo 1 com os filtros de terceiro, quinto, 13º, 11º e 13º harmônico, e os de terceiro e quinto dos RIs e RJ, operar o CC de elo de Furnas com até 5 conversores e limitar o fluxo, né, a potência desse elo em 3.915 megawatts. Ainda nessa área, temos o conversor 6 da SAI Ibiúna, tá? Então, na quarta-feira, das 7h45 às 16h45, vai haver a manutenção corretiva da bucha de 600 kV, então, visando o atendimento aí às condições energéticas, né, e auxílio de controle de tensão, operar o elo de CC com até 5 conversores, limitando a potência do mesmo em 3.915 megawatts. Já na área sul-sudeste, a gente tem a linha Itaipu, margem direita. Então, da segunda até a terça, das 7h30 da segunda às 17 horas da terça, vai ter a manutenção preventiva bianual, tá? E para que a gente consiga preparar o sistema para a perda de mais um circuito de Ibiúna mais direita, né, não aplicando sobrecarga inadmissível nos demais circuitos, a gente tem essas duas restrições. Então, o lado de Itaipu, 50 Hz, limitado a 6.600 megawatts, e o elo de CC limitado a 4.600 megawatts. Já na linha de 765, Foz do Iguaçu e Vaiporã, né, que ocorre no domingo, de 7 da manhã às 17 horas, vai ser realizada manutenção corretiva em cabo para-raio, né, e sanar a discordância de polos em disjuntor de instalação de conjunto de aterramento. Então, de forma a prover o SIM da possibilidade de perda de mais 2 circuitos de Foz do Iguaçu e Vaiporã. Então, a gente tem essas duas restrições: geração de Itaipu 60 Hz inferior a 3.300 megawatts, e o FNS, que é o fluxo norte-sudeste, inferior a 1.800 megawatts. Na área sudeste, a gente tem a linha de 500 kV, embarcação São Gotardo 2, é uma intervenção que vai ocorrer na terça, que está ocorrendo desde a terça, 18, né, vai findar no dia 28, vai terminar no dia 28, às 7 horas. Está ocorrendo a adequação da proteção e teleproteção da linha embarcação São Gotardo 2, e de forma que o sistema suporte dinamicamente contingências simples de linha de 500 kV com falha de disjuntor, a gente tem essas duas inequações, né? No cenário sudeste, centro-oeste recebedor, então a gente tem um limite inferior ou igual a 6.000, e no cenário sudeste, centro-oeste fornecedor, a gente tem um FCSSO inferior a 2.500 megawatts. Temos também na área São Paulo a linha 440 kV de Ilha Solteiro para Mirassol, circuito 1, a intervenção que vai ocorrer na sexta-feira, dia 28, das 7h30 às 4 horas da manhã do dia 31/8, na segunda-feira, de forma a possibilitar aí a substituição de transformadores de potencial e adequação de cablagem e estruturas, tá? Então, para que o sistema suporte contingências simples e duplas na malha de 440 de São Paulo, a gente tem essas 4 inequações, né, para a gente atender de geração. Então, Água Vermelha inferior a 1.100, inferior ou igual a 1.100, Ilha Solteira inferior ou igual a 2.900, Jupial lá de 440, mais Três Irmãos inferior ou igual a 1.700 megawatts, e a geração Primavera, Taquarussu e Capivara inferior ou igual a 2.400.
Na linha de 345 kV de Montes Claros 2 para Pirapora 2, no período das 7 às 17, diariamente, tá? A partir do sábado e o domingo, né? 22 e 23 do 8, a manutenção e atendimento ao cronograma de atividades lá de manutenção. Então, levará a queda acentuada de tensão em Montes Claros e adjacências, podendo acarretar perda de carga por subtensão na região. Então, para minimizar esse risco, o HE Irapê deve estar gerando um mínimo de 320 megawatts, tá? Geração mínima de 320. Temos no domingo, das 7h30 às 22h30, uma manutenção na linha Goianinha-Mussuré, né, manutenção de disjuntores e chaves dessa linha, então de forma a evitar sobrecarga inadmissível na linha Goianinha-Norfio, em caso de contingência de Goianinha-Santa Rita, o que poderia provocar a perda de toda a região metropolitana de João Pessoa. A gente tem esse controle, esse fluxo, que é o fluxo da linha Goianinha-Norfio mais Goianinha-Santa Rita 2, inferior a 240 megawatts. E a gente estima, no momento de ponta, uma geração nas térmicas, Termo Nordeste, Termo Paraíba, aproximadamente aí de 120 megawatts. Temos aqui o HE em Tubiara o teste de Black Start, né, de auto-restabelecimento, e de forma que o sistema possa suportar contingências na abertura do anel de 500 kV, a gente tem um recebimento aí sudeste-centro-oeste inferior ou igual a 4.000 megawatts. Temos casos de geração térmica aí por razão elétrica, né, na térmica Jorge Lacerda, e isso não é motivado por intervenção em operação normal, né? A gente tem um despacho mínimo de 150 megawatts, sendo 2 máquinas de 35 e uma de 80, de forma que contingências nas linhas citadas, Forquilhinha, Lajeado Grande, Caxias do Sul 5, Lajeado Grande, Forquilhinha, Siderópolis, Biguaçu, Palhoça e Biguaçu Desterro, além de Abdom Bautista, Biguaçu, a gente não tenha consequências significativas, tá? E também temos um despacho por razão elétrica na UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, tá? Igual a 187 megawatts, haja vista que esse foi o valor de disponibilidade dessa usina declarada para essa semana operativa. Essa geração se faz necessária para evitar que, em caso de contingência simples da linha Mesquita, Governador Valadares, a gente tenha corte de carga na região de Governador Valadares e o norte do Espírito Santo. Bom, Raquel, da nossa parte são esses, os destaques, fica aí à disposição. Obrigada, Alonso. Então, gente, agora seguimos com a última apresentação de hoje sobre a política operativa, que vai ser realizada pelo Roberto Carlos. Roberto, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Raquel. Obrigado aí, Alonso. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Já dá para ver? Sim. Bom, pessoal, falar um pouco aqui da política operativa dessa semana, do dia 15 até o dia 21, né? Então, deixa eu passar aqui. Bom, essa operação de Itaipu para atendimento lá ao Paraguai, ela já foi finalizada, né? Estou colocando aqui esse slide, visto que ele já foi apresentado nas últimas 2 reuniões, né? Então, só para constar aí que a finalização dessa operação, certo? Onde aqui o valor, a linha tracejada foi o solicitado, né? E o vermelho foi o verificado. E aqui, de baixo, no nível, a gente vê que o simulado ficou em torno de 217,3 metros, né? E o verificado 217,48 devido aí a esse aumento de afluências aí lá no sul, né? Então, é isso. Foi só para constar a finalização dessa operação, tá? Vamos começar aqui com o resultado da geração térmica, comparando aqui o DECOMP e o DECEM nessa semana operativa, tá? As térmicas, elas seguiram praticamente o mesmo despacho, né, de DECOMP e DECEM até ali o dia 19, né? A partir ali do dia 19 tivemos o retorno de Angra 2, né? E aí, ali no dia 20 e 21, a gente teve a saída para a manutenção de Mauá 3
e aí de 21 em diante nós tivemos o retorno novamente lá de 1 a 3, tá? Então, foi essa diferença aí que nós tivemos nessa semana. Agora vamos fazer aqui um comparativo entre o DECEM e o PDP, tá? No caso aqui do Sudeste, nós tivemos uma geração no PDP hidráulica maior do que a do DECEM, né? Isso aí, essa diferença, ela se dá pelo fechamento do balanço do SIM, então a política, atendimento à política e diretriz eletroenergética dessa semana, e os ajustes de Unit Commitment hidráulico, tá? A térmica, ela se deu também maior, justamente ali por causa do retorno de Angra 2, tá? E das declarações de inflexibilidade aí dos agentes, né? Informados para a semana. No Sistema Sul, nós tivemos uma geração do PDP menor do que a do DECEM, né? Isso aí devido às avaliações e acompanhamentos diários de vazões nesses aproveitamentos dos rios Iguaçu e Uruguai. E ao longo da semana foi necessário transferir o excedente energético para o Sudeste, no fechamento da demanda, da carga, né? Na maior demanda, ou seja, ali naquele horário de ponta, tá? E a térmica ela foi maior no PDP do que no DECEM, devido às declarações de inflexibilidade feitas pelos agentes, tá? Nós tivemos também aqui o intercâmbio internacional, a partir ali do dia 18, houve essa exportação para a Argentina, de acordo com a portaria do MME, né, a 418 de 2019, e para o Uruguai não teve nada, né, nada de intercâmbio. Seguimos aí para a região Nordeste, onde o DECEM ele faz uma geração maior do que no PDP. O PDP a gente faz uma compatibilização das regras operativas, né, e as diretrizes políticas, diretrizes de política operativa, e faz adequação também para atendimento ao balanço do SIM, tá? E a geração térmica também, devido aí teve geração por razão elétrica no sábado, e redeclarações de inflexibilidade também aí pelos agentes. Essa é a diferença de que o PDP está maior que o DECEM na semana, tá? Já no Norte, a gente também tem aqui uma geração no PDP das hidráulicas maior do que o DECEM, ou seja, lá no Norte a gente usa as hidráulicas para fazer o fechamento do balanço do SIM e os ajustes lá de Unit Commitment hidráulico, tá? Em relação às térmicas, tanto o DECEM quanto o PDP foram iguais, né? Aqui a gente tem um balanço da programação semanal do SIM, onde aqui a gente vale destacar a carga do SIM dessa semana foi superior à semana anterior, onde na semana anterior estava em torno de 61.100, e aqui a gente está vendo aqui uma carga já de 62.495, ou seja, a gente já está vendo um aumento significativo da carga, né? Visto que o pessoal já falou aí na apresentação da carga. Tivemos aqui também a exportação de energia, no caso para a Argentina, né? 390 megawatts médios. E vale destacar também a exportação dos bipolos do Xingu e do Madeira, que eles vêm reduzindo devido à redução das condições hidrológicas lá do sistema dessas usinas, né? Bom, aqui estão os motivos de geração térmica, os que tiveram maior destaque, né, dessa semana, onde o maior foi a ordem de mérito na região sudeste, 1.588, totalizando aí no SIM 3.046. Tivemos as redeclarações aí, declarações de inflexibilidade dos agentes em 2.590, né, também maior lá no sudeste. O Nordeste está ficando aí em segundo lugar aí com 577. Razão elétrica, e tivemos exportação de 405 megawatts médios aí. Isso aí é uma exportação bruta, tá? Naquele valor anterior, do slide anterior que eu falei, 390, é o líquido, tá? Tem que abater aí as perdas. Seguindo aqui,
é uma comparação aqui do CMO do DECOMP e do DECEM. Nós podemos ver que no subsistema Sudeste e Sul, esse CMO ele ficou bem aderente, né, em ambos os modelos, tanto no DECOMP como no DECEM, uma leve diferença na carga média e no horário da ponta, tá? E na região norte também a gente vê que ele está bem aderente. No nordeste nós tivemos um descolamento entre o DECOMP e o DECEM, mas se observarmos o DECEM, ele está aderente a todos os outros subsistemas, tá? Então, vale destacar isso aí. Seguindo aqui, a gente pode ver esse CMO por barra no gráfico, no gráfico de cores aqui, né? Onde a gente observa que no Nordeste, aquele descolamento lá que a gente viu se justifica aqui com esse limite na linha Banabuiú-Russas e Fortaleza-Quixadá, que foi violado, né? Então teve redução de geração eólica para poder atender esses limites, mas a gente pode ver que está bem equalizado aí o CMO nas barras do sistema, tá? Fazer uma comparação, uma apresentação aqui do CMO por barra via Boloxplot, né? Onde pegando as barras aí no dia 21, onde aqui ele nos dá a mediana. Nas extremidades aí desse retângulo, nós podemos ver o primeiro quartil e o terceiro quartil, o Q1 e o Q3, né? O mínimo e o máximo, e os possíveis outliers, tá? Então, no Sudeste, de maneira geral, a gente pode ver que o CMO acompanha a curva de carga do SIM e não apresenta outliers significativos, tá? Vamos seguir aqui para o Sul. Então, também não apresenta nada de dispersão, né? Então, nós temos aqui só o complexo Jorge Lacerda, tem esses outliers aqui, nessa barra. No Nordeste, aí aqui a gente tem algumas barras que apresentam o CMO zerado devido essa aqui, ó, a intervenção na linha Pedra do Cavalo, Governador Mangabeira, que vai ali de 7 às 17, né? E também tem a limitação ali das linhas Banabuiú-Russas e Fortaleza-Quixadá, que também apresentaram os CMOs mais baixos em relação às outras barras, né? Então, a gente teve esses outliers aí também para a região Nordeste, tá? E teve uma dispersão maior aqui no horário da ponta, tá bom? Isso aqui é a região Norte. Nós também tivemos esse outlier ali na Ribeiro Gonçalves Colinas, né, que é uma instrução de operação que limita esse fluxo na linha. E uma intervenção que demandava a geração de tucuru em valores maiores que 2.500. Então, teve essa dispersão aí também. Pequena, mas teve, né? Seguindo aqui para um balanço semanal, tá? Meia hora por subsistemas. Nós vemos aqui a carga do Sudeste, né? E o Sudeste ele está sendo atendido, está sendo predominantemente importador de energia dos outros subsistemas, né? O Sul, como ele está numa condição melhor, a gente vê que ele é predominantemente exportador e exportando mais ali no período de carga média e pesada, ali, ó, onde a gente tem maior necessidade. O Nordeste também exportando energia o tempo todo, durante a semana. Uma eólica performando bem, um pouco menor do que a semana passada, mas foi bem. E o Norte, nós vemos ali que a gente está utilizando para justamente o fechamento do balanço do SIM, onde a gente observa que tem horas ali que ele está importador e no período de carga mais alta, né, do sistema, a gente está mantendo o Norte exportador. Tá? Aqui tem um balanço, né, do ano do Sudeste, né, energético do Sudeste,
a gente verifica que desde de julho aí o Sudeste ele se tornou importador de energia, né? A carga ela já vem aumentando ali desde o período inicial do Covid, né? A gente já tem uma carga maior no Sudeste, tá? Ou seja, sinal de recuperação aí já, né? O Sul, a gente vê que as afluências já estão melhorando e aí a contribuição com a geração hidráulica e exportação para o Sudeste já é maior, tá? O Nordeste, a gente tem aqui a contribuição das eólicas para essa exportação. A carga também ela já vem aumentando, né? A gente vê ali, ali do Covid para cá, ela já está um pouco maior. E a gente também teve uma geração hidráulica também maior desde junho, julho, tá? No Nordeste. O Norte, a gente vê que a carga ela já praticamente retornou aos valores pré-Covid, né? Então, a gente já temos essa carga já praticamente normalizada, e as hidráulicas teve essa redução, né, devido a estarmos em período seco, e mesmo assim a gente ainda está usando o Tucuruí para fechamento da ponta do sistema, tá? Eu creio que seja isso aí. Fico à disposição para qualquer dúvida e agradeço, pessoal. Obrigada, Roberto. Então, gente, com essa apresentação nós encerramos esse bloco. Vamos fazer nosso último intervalo de 5 minutos para que vocês possam enviar as dúvidas sobre o que foi apresentado agora, nesse último bloco, e aí a gente traz em seguida as respostas para os questionamentos enviados, tá bom? Retornamos aqui a 5 minutos. Bom, gente, retornamos aqui para o nosso último bloco esse que não tem mais apresentações, agora é somente resposta das dúvidas que foram postadas no fórum, né? E aí, para começar, a dúvida que a gente tem aqui é uma dúvida que surgiu no começo da apresentação, que é do Gabriel Rogato, da Minerva Energia. Há uma mudança de premissa da utilização da OH Tucuruí, visto que seu nível atual está bem inferior ao projetado na curva de operação. Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Roberto. Por favor, Roberto. Bem, Gabriel, nós estamos aí com uma variação de algo em torno de 5% abaixo da curva de Tucuruí. Nós estamos, no momento, utilizando Tucuruí para fechamento da ponta, tá? Do SIM. Então, nós não enxergamos nenhuma mudança de política, não. A política vai seguir a mesma e a gente vai continuar seguindo a curva. Claro que tem variações, e no momento estamos abaixo, mas isso aí não é nada que nos preocupa, não, tá? Obrigado. Obrigada, Roberto. Seguindo aqui, então eu vou partir para a pergunta do Edson, da WX Energy. Ele pergunta o seguinte: estou com uma dúvida para gerar o arquivo deflante para a entrada do modelo D100. Pelo que tenho visto, as informações de vazão de defluência iniciais podem ser retiradas do produto nível de partida. Só que quando há tempo de viagem maior que 24 horas associado à usina, é necessário declarar os valores de vazão de dias passados. Por exemplo, para a usina de Limoeiro, que possui 72 horas de tempo de viagem, até a jusante de Marimbondo, é necessário propagar a vazão defluente inicial passada de Limoeiro para os últimos 3 dias observados? Para responder essa pergunta, eu chamo o Tiago. Por favor, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Edson. Vamos lá, vamos responder sua pergunta. A resposta é sim. O arquivo deflante, que é o arquivo de defluências anteriores, ele permite você fornecer de quantos dias a afluência anterior, a quantos dias forem necessários. Para o seu caso, que é a jusante de Marimbondo, são 72 horas. Você vai passar a vazão defluente das usinas à montância, a vazão defluente dos dias anteriores, até o dia que for necessário do tempo de viagem. Por exemplo, lá no São Francisco, a gente sabe que tem tempos de viagem de até 15 dias. Então, os arquivos, eles suportam essa informação e você vai cadastrar lá direitinho a vazão e os dias. Ok, obrigada, Thiago. Dando prosseguimento aqui, a gente tem a pergunta do Celso, da WXE. Ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Estive analisando alguns resultados do D100 de meses anteriores e reparei em investimentos muito elevados para Ilha Solteira e Tucuruí em maio e junho, da ordem de 90 a 100 mil metros cúbicos por segundo. Os resultados, inclusive, estouraram o número de caracteres disponíveis para impressão no arquivo
PDO operação. Não me recordo se esses casos já foram discutidos anteriormente, mas saberiam explicar esses investimentos? Tiago, se puder responder também, por favor. Joia, Raquel, obrigado. Obrigado pela pergunta, Celso. A primeira questão, vamos lá. Tucuruí, se não me engano, em junho, de fato, teve um evento em que teve um investimento muito elevado ali na Bacia do Tocantins. Esse caso está em análise ainda, está em análise tanto pela nossa equipe de programação diária, quanto a nossa equipe de modelos, que é a PEN, lá da Diretoria de Planejamento. Esse caso está em análise, assim que a gente concluir a análise, a gente pode trazer para vocês. Agora, quanto a esse caso da Ilha Solteira, eu vou te pedir para mandar para a gente, ou nesse fórum, ou depois por e-mail, o dia exatamente que você encontrou, para a gente poder investigar. A gente não conseguiu se recordar aqui nesse tempo qual dia exatamente aconteceu a Ilha Solteira. Tucuruí, sim. Tucuruí, a gente conhece esse caso e ele está em análise. Mas Ilha Solteira, eu vou te pedir esse favor, para enviar para a gente em qual dia que você encontrou esse resultado. Obrigado, Raquel. Obrigada, Tiago. Partindo aqui para a última pergunta que foi enviada durante o intervalo, que é do Celso também, da WXE, né? Ele fala assim, prezados, o arquivo OperoH é gerado a partir dos FSARHs. No entanto, alguns dados desse arquivo não constam nas consultas de FSARH, por exemplo, variações de defluência e vazão turbinada. Esses valores necessitam de valor de partida da meia hora anterior ao início do estudo. Mas de que forma são construídos esses valores? Tiago, por favor. Obrigado, Raquel. Mais uma vez, obrigado, Celso, pela sua pergunta. Vamos lá. A nossa sugestão para você construir esse valor no seu estudo é pegar os resultados que são publicados no relatório executivo da programação diária, o REPDOI. Esse relatório está disponível no Sintegre, na área da programação diária. Vai encontrar o relatório e lá tem todos os detalhamentos de qual foi a vazão turbinada e vertida de cada reservatório para você conseguir preencher lá as suas restrições no arquivo OperoH, onde estão as restrições hidráulicas. Obrigado, Raquel. Obrigada, Tiago. Pessoal, então, se tiverem mais algumas perguntas, enfim, se vocês enviaram depois do período do nosso intervalo, eu peço para que vocês enviem essas perguntas via relacionamento com os agentes, tá? Para o e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br, que essas perguntas podem ser respondidas a posteriori, tá? Então, com essa última dúvida respondida pelo Tiago, a gente pode encerrar, então, a nossa reunião semanal da programação da operação desse dia 21 de agosto. Mais uma vez, eu agradeço pela audiência de todos e todos os colaboradores que participaram dessa reunião e também agradeço a Vox por, mais uma vez, nos apoiar nessa transmissão. A gente encerra essa transmissão, avisando que semana que vem a gente não tem reunião semanal, né, porque a gente vai ter reunião do PMO. Então, eu aproveito a oportunidade para convidar vocês todos a participarem nas próximas quinta e sexta-feiras da reunião do PMO, e informo que a nossa próxima reunião semanal será no dia 4 de setembro. Muito obrigada a todos e boa tarde.